Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre os 3 momentos em que você deve vender a ação de uma empresa segundo Warren Buffett. E aí, gente, beleza? Então eu já vou começar, o vídeo falando que essa pergunta que está aqui colocada, quando vender uma ação, uma empresa, ela é uma pergunta muito complexa, tá? E é bem complicado responder ela, principalmente porque a gente não sabe como é que vai estar o mercado no dia de amanhã. Beleza? Então, se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa o like aí pra poder estar incentivando que eu faça mais vídeos nesse formato e tudo mais. Beleza? Então, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que o Warren Buffett, responde essa pergunta de algumas formas. Tá? São 3 maneiras principais, 3 motivos principais que leva ele a vender uma ação, uma empresa. Mas antes de falar sobre ele, eu vou falar um pouco sobre o que as pessoas acham, quando a gente fala de vender um ativo. Então existem pessoas que acham que, no primeiro caso ali, o meu ativo ele está muito valorizado já, ele subiu demais o valor dele, sei lá, estou ganhando 20% nele, então eu devo vender ele. Tá? Esse é o primeiro ponto que as pessoas falam, eu devo vender meu ativo. Um segundo ponto é quando o seu ativo você já comprou ele há um tempo e ele não movimenta muito o valor dele, ele fica estável ali, no ponto 2 aí. Então assim, esse aí é um outro motivo que as pessoas usam para vender o ativo delas. Não tem muita volatilidade no ativo, por exemplo, tá? E uma terceira coisa que as pessoas olham, que falam, usam como motivo para vender um ativo, é exatamente, o meu ativo ele está caindo de valor, então seria interessante que eu vendesse ele agora para eu não tomar mais prejuízo, tá? Esses são os 3 pontos aí que as pessoas usam, tá? E aí assim, perceba que esses motivos que as pessoas utilizam geralmente, eles estão sempre ligados ao preço do ativo, tá? E aí a gente vai ver agora que o Warren Buffett ele não pensa nada disso, ele nem olha na verdade o preço do ativo, querendo ou não, sabe? O que ele olha aí é sempre o valor intrínseco da ação, enfim, e outros motivos, beleza? Então agora o primeiro motivo que leva Warren Buffett a vender uma ação que ele tem, quando algo melhor aparece. Assim, perceba que algo melhor aqui é bem relativo, tá? Aí eu vou dar um exemplo. Em 1959, o Warren Buffett ele mudou a posição dele, de uma empresa que é a Commonwealth Trust, para uma outra empresa que chama Sanborn Maps, beleza? E por que ele mudou o valor dele? Porque ele dizia que essa segunda empresa que ele entrou tinha mais margem de lucro, digamos assim. Então, por exemplo, no exemplo lá, ele estava comprado na primeira empresa a $80 a ação e ela podia chegar até $135, tá? Então tem uma porcentagem que ele vai ganhar, E a segunda empresa aí, ela estava com um valor de $50, tá? É uma pechincha comparado ao valor que o Warren Buffett via nela, que era de $125. Então perceba que ele tinha uma margem maior de ganho, Nessa segunda ação ele tinha aí 250%, de 50 a 125, e na primeira ele não tinha nem 100% de lucro potencial. Então isso levou ele a mudar a posição dele. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo que ele fala bastante é quando a característica econômica do negócio muda, tá? E aí assim, quando tá falando de característica econômica do negócio, é uma coisa bem revolucionária, uma coisa que aconteceu na sociedade que acaba por mudar como as pessoas veem a empresa, tá? Então, por exemplo, não sei lá, a empresa quebrou uma central dela, vamos supor, tá? Tipo assim, no longo prazo, ela vai reconstruir a central dela, dependendo da empresa que for. Claro, cada caso é um caso, mas aí ela vai continuar o processo dela. Esses 2 exemplos que eu trouxe aqui, já são bem diferentes, olha só. Então, Warren Buffett recentemente vendeu companhias aéreas depois do surto do Covid-19, porque ele entendia que ia demorar bastante tempo para as companhias aéreas, para se reestruturarem e tudo mais, então ele já vendeu. E em 2014 ele também vendeu ações do jornal The Washington Post. Exatamente por quê? Porque o jornal não estava sendo mais utilizado. Muita gente está utilizando a internet agora e, enfim, o jornal vai perder valor com o tempo. Então ele também saiu das posições dele. Então perceba que mudou a sociedade para ele poder estar saindo da empresa. E agora um terceiro motivo
né, que seria quando a ação ocupa muita porcentagem da carteira dele, tá? E aí um caso que eu coloco é em 1968, 40% do dinheiro que ele tinha investido estava só em uma empresa. Ah, mas como é que ele conseguiu chegar nesse valor tão grande? Ele mesmo que investiu, não? Na verdade, não. Pode ser que, por exemplo, as ações que ele tinha numa empresa subiram muito de valor e isso aí começou a representar muita porcentagem na carteira dele. Então, nesse exemplo aí de 1968, ele liquidou, acho que mais da metade das ações dele ali na empresa, exatamente por causa dessa porcentagem grande aí. Então, ele mantém uma diversificação, tá? Nesse exemplo aí dele. E aí, algumas considerações que eu coloco aqui, que são bem importantes quando a gente está falando do Warren Buffett, é que essa estratégia de value investing dele, ele define um valor justo para cada ação, então ele não vai vender as posições dele por menos do que ele espera que a ação valha, tá? Esse é um ponto fundamental na mentalidade dele, tá? E um segundo ponto é que o Warren Buffett movimenta uma carteira muito elevada, muito grande, então, né, ele tem um fundo de investimento, a Berkshire Hathaway, né, que ele tem bilhões de reais ali para movimentar. Então, assim, uma decisão dele tem que ser tomada pensando nisso tudo. Então, né, por exemplo, não é como a gente que aconteceu tal coisa eu vou vender, ou aconteceu tal coisa eu vou comprar. Né, ele tem que ter todo um motivo ali por trás. Então, assim, talvez não levem tão a sério esses motivos dele, né, por assim dizer. Claro, né, você tem que pensar no longo. Quando você for pensar no value investing no longo prazo, é bom, né, você tomar decisões acertadas. Mas, né, não tem o cargo, né, o peso da decisão que ele toma, por exemplo. Então, enfim, são esses pontos que eu coloquei. E aí, assim, aqui na descrição do vídeo, tem um curso muito bacana, por menos de R$30, tá? Para poder ensinar mais sobre finanças pessoais, né? Sobre investimentos no geral, sobre como tá indo aí em direção à sua independência financeira, tá? Então dá uma olhada nos comentários, né? Dá uma olhada no e-book, vê se faz sentido para você, e aí tá o link na descrição, beleza? Então, gente, pelo vídeo de hoje foi isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixem um gostei aí, né? E se inscrevam para poder trazer mais conteúdo desse tipo.